Fala mundo, tudo certo? Eu sou Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Rivalidade. No programa de hoje falaremos aí sobre rivalidades históricas, deixando claro que é óbvio que ficaram várias de fora e eu vou pedir ajuda pra vocês, põe aí nos comentários o que a gente não colocou, perfeito? E mais uma vez, eu no Mundano, se você quer aparecer aqui no Mundano, tira uma foto, manda alguém tirar uma foto pra você assistindo o canal, manda pra gente que a gente vai divulgar aqui. É só tirar a foto e mandar pro e-mail saquecanalmundano@gmail.com. E você tá vendo aí o Nathan Senna, ele é de Goiânia, no estado de Goiás. Ele tirou a sua foto, mandou aqui pro Mundano e tá aqui aparecendo num vídeo do Mundano. Nathan, obrigado, e eu espero a foto de vocês também, tá? E mais uma vez eu peço, por favor, deixa aquele joinha, faça isso agora, tá? Deixa aquele joinha aí no vídeo, você ajuda a gente. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil e é de graça. E principalmente você fazendo isso, você ajuda o canal Mundano a crescer. Rivalidades históricas, mas antes, roda a vinheta. Começando aqui, vamos diretamente para América do Sul. Acho que muita gente deve estar pensando, vai ser Brasil e Argentina. Não, gente, Brasil e Argentina, há sim uma rivalidade, é óbvio, uma rivalidade principalmente futebolística. Logicamente o Brasil já teve entraves aí com a Argentina, principalmente na Guerra da Cisplatina. E além dessa briga pela hegemonia do continente, são duas nações importantes na América do Sul. Mas não colocamos aqui, vamos citar aqui da América do Sul, a rivalidade entre Argentina e Chile. Bom, a Argentina é um país aí da América do Sul com 2,8 milhões de quilômetros quadrados, é o oitavo maior país do mundo, com 45 milhões de habitantes, e a capital é Buenos Aires. E o Chile, uma nação também importante desse continente, é bem menor, tem 750 mil quilômetros quadrados, e uma população de 18 milhões de habitantes. E só uma curiosidade, o Chile de norte a sul, né, a extensão de norte a sul, chega a 4.300 quilômetros, e de leste a oeste, né, a largura do país tem uma média de 175 quilômetros. Eu costumo dizer que o Chile é um país alto e magro, perfeito? E a capital do Chile é Santiago. Mas apresentados os países, qual é a treta? Olha, gente, na verdade o Chile e a Argentina já tem várias e várias tretas na história. Já começou na delimitação da divisa de ambos os países ali nos Andes. Inclusive foi uma briga aí extensa aí de 150 anos que envolveu tratados, envolveu mediações e quase gerou uma guerra real. Fora isso, teve uma disputa territorial também no sul do continente, lá no Estreito de Beagle. O Estreito de Beagle é uma região estratégica e também contém petróleo e urânio, pelas riquezas naturais. Então houve sim essa disputa entre Chile e Argentina. Para vocês terem uma ideia, em 79 até o Papa João Paulo II teve que intervir, porque a coisa estava feia. Hoje eles entraram num acordo. Só que, sem dúvida alguma, a maior treta entre Chile e Argentina é a respeito da Guerra das Malvinas. Aí você vai me falar a Guerra das Malvinas, Randall? Ela foi entre Reino Unido e Argentina. Pela posse das Ilhas Malvinas, hoje Ilhas Falkland pertencem ao Reino Unido, sim. De fato. Só que na época o Chile se declarou neutro nessa guerra e, na verdade, lhe deu apoio logístico ao Reino Unido, sim. E os argentinos aí pegaram uma birra do caramba dos chilenos em relação a isso. Eu fui ao Chile em 2011, por exemplo, a gente subiu até o Vale Nevado ali na Cordilheira dos Andes, eu nunca mais esqueci disso. E o guia, que era chileno, é óbvio, ele disse uma frase que eu achei engraçada. Ele disse que ainda bem que Deus colocou essa linda Cordilheira dos Andes para nos separar desses malditos argentinos. Eu ouvi o cara falar isso, tá? Então, para você ver que há sim uma rivalidade. A respeito da Guerra das Malvinas, teve aí um ex-oficial da Aeronáutica Britânica, ele chegou a publicar um livro agora em 2014, e nesse livro ele realmente declarou que se não fosse o apoio do Chile, do Pinochet na época, o Reino Unido poderia ter perdido essa guerra. Então olha só o tamanho da treta. Chilenos e argentinos, eles se odeiam. Chegando agora a rivalidade entre China e Taiwan. A China, o terceiro maior país do mundo, com 9,5 milhões de quilômetros quadrados, fica só atrás da Rússia e do Canadá, com a população de 1,4 bilhões de habitantes. É sim o país mais populoso do mundo, pelo menos ainda, e a capital é Pequim ou Pequim. Já Taiwan, um país pequeno, ele fica numa ilha, na ilha de Formosa, justamente no litoral chinês, e tem 36 mil quilômetros quadrados, é bem pequenininho. A capital é Taipei, ou se você preferir, Taipei. Perfeito, gente, mas qual que é a treta entre China e
Taiwan. Até 1912, a China era uma monarquia e houve a queda da última dinastia chinesa, quando em 1912 foi fundada a República da China, que era governada pelo Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês. Só que em 1949 houve uma guerra entre nacionalistas e comunistas. Os comunistas venceram e a galera aí do KMT, ou Kuomintang, fugiu para a ilha de Formosa. Eu não vou dizer que fundou, mas, digamos assim, continuou a República da China por lá. É óbvio que a China não reconhece Taiwan, considera ela uma província rebelde, só que de fato Taiwan é um país sim, viu gente? Ela tem governo independente eleito democraticamente, tem instituições fortes, tem moeda própria, tem território delimitado e além disso é uma das potências daquela região. E é óbvio que essa treta aí tá muito longe de acabar, tá? China e Taiwan. Agora uma treta nuclear, uma treta explosiva entre Índia e Paquistão. Bom, a Índia é um grande país aí do sul da Ásia, com 3,3 milhões de quilômetros quadrados. É o 7º maior país do mundo e uma população de 1,3 bilhões de habitantes. A Índia está quase passando a China. Eu acredito que em questão de anos a Índia passa a China como o país mais populoso do mundo, mas enfim, e a capital é Nova Delhi. Lembrando que a China tem 23 línguas oficiais e na maioria dessas línguas o nome Índia é chamado de Bharat e não Índia. E já o Paquistão é um país aí com 880 mil quilômetros quadrados, deixa eu pegar minha colinha aqui, você vai entender por que eu preciso dessa colinha. Agora, dado de 19 de junho de 2019, dos prospectos da população do mundo, que é realizado pela ONU, o Paquistão, então, dessa pesquisa de junho, tem 207.906.209 habitantes, e o Brasil, 207.833.823 habitantes, ou seja, o Paquistão tem 72 mil habitantes a mais que o Brasil, o que torna esse país o 5º maior país do mundo no momento, tá? O Paquistão passou o Brasil agora, pelos dados da ONU, em 2019, junho de 2019. E a capital é Islamabad. A rivalidade entre Índia e Paquistão, ela tem um nome, e o nome se chama Caxemira. Essa região, ela está localizada aí no norte da Índia e nordeste do Paquistão, e é disputada por esses países desde a sua fundação. Como é que ocorreu a fundação de Índia e Paquistão? Em 1947, você tem a partilha das chamadas Índias Britânicas, onde uma parte se torna a União da Índia, hoje República da Índia, e a outra parte se torna o domínio do Paquistão, hoje República Islâmica do Paquistão. Lembrando que a Índia possui maioria hindu, de religião hindu, e a maioria no Paquistão é de maioria muçulmana. E nessa partilha existia uma região, a região da Caxemira e Jammu, que era governada por um Marajá na época. Aí sim começou a disputa de Índia e Paquistão em relação a esse território. Lembrando que a China também pegou um pequeno pedacinho da Caxemira, um pedacinho de 38 mil quilômetros quadrados. Quando ocorreu a partilha, ficou combinado que a população da Caxemira iria às urnas escolher para qual dos países eles querem ficar. Só que, infelizmente, isso nunca aconteceu. Então a Índia considera Caxemira como parte do país, como território integrante do país, e o Paquistão, devido à não realização das eleições, fala que é um território de disputa e quem vai escolher para que lado ir, né, para que nação eles irão, é justamente a população da Caxemira. Esse impasse já gerou 3 conflitos armados e atualmente, inclusive, Paquistão e Índia possuem armas nucleares. Tamanha é a tensão nesses 2 países. Só que a Caxemira, de fato, hoje é tomada uma parte pela Índia, uma parte pelo Paquistão, e é outra rivalidade, outra treta que tá bem longe de acabar. Chegando agora a famosa rivalidade entre França e Reino Unido. A França aí, um país com pouco mais de 500 mil de quilômetros quadrados e população aí de 67 milhões de habitantes. Eu não estou contando os seus territórios ultramarinos, e a capital é Paris. E Reino Unido é um país insular, né, formado por ilhas, e é constituído por Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Tem quase 250 mil quilômetros quadrados de área e 67 milhões de habitantes. A capital é Londres. Reino Unido e França, recentemente, eles lutaram do mesmo lado aí na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, França e Reino Unido estavam juntos. Porém, você vai notar que esses países, na verdade, em grande parte da história, estavam de lados opostos e entraram em conflito. Para vocês terem uma ideia, foram 32 guerras, de 1109 até 1815, a guerra que mais durou foi a Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 até 1453, na verdade foram mais de 100 anos, mas o nome é Guerra dos 100 Anos. E além disso, houve conflito na época da independência dos Estados Unidos, lá no final do século XVIII, e na era napoleônica também houve conflito. Só que em 1904 foi assinado um documento chamado Entente Cordiale, que ele acabava com as disputas nas colônias africanas. Oficialmente, a treta ela acaba
aí, tá? Mas é óbvio que esses quase 1000 anos aí de conflito entre ingleses e franceses, é óbvio que até hoje há essa rivalidade, tá? E para fechar aqui, um grande conflito, uma grande rivalidade que existe entre Israel e os países árabes. Pois bem, Israel é um pequeno país localizado no Oriente Médio, com cerca de 20 mil quilômetros quadrados e com 9 milhões de habitantes. A capital, olha gente, oficial é Jerusalém, só que é uma capital de reconhecimento limitado, não são todos os países que não a reconhecem como capital do país. A maioria dos prédios públicos das embaixadas estão em Tel Aviv, e países árabes são vários da região. Podemos destacar aí o Líbano, o Egito, a Jordânia, a Síria, o Iraque e a Palestina. A Palestina que também é reconhecimento limitado. Cerca de 70 países do mundo reconhecem o Estado da Palestina independente. E eu não vou nem citar o Irã, que também é um país muçulmano, não é árabe, só que é uma rivalidade à parte. Pois bem, gente, onde começou isso? Essa reivindicação do Estado de Israel naquela região, ela ganhou força no final do século XIX. Os judeus afirmavam que eles foram expulsos pelos romanos no século I e de direito aqueles territórios eram deles. E daí com o final da Segunda Guerra e com o Holocausto, e aí se ganhou força para a criação desse Estado judeu. E em 1947, uma resolução da ONU, da recém-criada ONU, retira as tropas britânicas da chamada Palestina, naquele tempo o nome era apenas Palestina, e divide esse estado entre judeus e árabes palestinos. Os judeus, obviamente, aceitaram de boa, só que os árabes não aceitaram, inclusive os países em volta também não aceitaram. E já em 1948 começa a Guerra pela Independência, que acaba em 49. No final, Israel vence essa guerra e amplia seus territórios. Aí foi uma sucessão de conflitos armados sem fim que duram até hoje. Aí direto tem treta dos israelenses com esses países árabes. Eu recomendo aí que você ache um assunto interessante, é um assunto interessante. Você tem muitos documentários, vídeos no YouTube, podcasts, textos em blog, sites de notícia que explicam toda essa treta com mais detalhes, tá, gente? Logicamente estou falando bem em ampassão aqui porque é uma treta longa e grave e difícil de se entender, tá? Então essa treta aí entre Israel e países árabes está longe de acabar. E chega ao fim mais um vídeo do canal Mundano. Eu queria agradecer se você chegou até aqui. Por favor, mais uma vez, peço para você, não se esquece, tá? Se você não fez isso, deixa seu joinha e inscreva-se no canal. É óbvio que você já fez isso, né? Tô falando de novo, mas você já fez isso. Fazendo isso, você mostra pro YouTube que nosso canal é relevante na plataforma, perfeito? E a gente se vê daqui uma semana em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Obrigado, até mais. Tchau.